Atenção, livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A nossa parábola de hoje é a parábola dos gêmeos. Vitor e Paulo eram irmãos gêmeos. Os dois tinham apenas 5 anos de idade quando a mãe, vítima de um câncer, morreu. As crianças então ficaram sob os cuidados do pai, um homem alcoólatra e muito violento. Depois de muito sofrerem, eles acabaram fugindo de casa e se perderam um do outro. Eles nunca mais se viram. O tempo passou e Vitor se tornou um advogado muito bem-sucedido, professor universitário, palestrante, um marido e pai exemplar e principalmente um homem temente a Deus. Já Paulo estava sempre desempregado, passava o dia todo nos bares bebendo e arrumando confusão, sobrevivendo graças ao favor de um e outro. Por causa de sua situação, sua mulher e filhos o abandonaram. Aí numa noite de segunda-feira, tipo hoje, né? Após terminar uma de suas palestras sobre a importância da perseverança, Vitor foi abordado por um estudante no saguão do auditório. Professor, o senhor sempre teve essa perseverança extraordinária? De onde o senhor tira tanta força de vontade? Naquela mesma noite, quase na mesma hora, Paulo estava sentado à beira de uma calçada, bêbado, chorando e pensando no que tinha feito com a sua vida. Então, um companheiro de bebedices se aproximou e perguntou: me diga uma coisa, meu amigo, você nunca teve força de vontade? Nunca quis ser uma pessoa vencedora? As respostas dos gêmeos começaram do mesmo jeito. Meu pai foi um péssimo exemplo de homem. Ele era alcoólatra, batia muito em mim, no meu irmão e na minha querida mãe. Ele não conseguia ficar mais de 2 semanas em um emprego. Nossa vida era miserável e nós só tínhamos o que comer graças a uma vizinha que nos levava um pouco de alimento. Quando a minha mãe se foi, meu irmão gêmeo e eu fugimos de casa, mas acabamos nos perdendo numa estação de trem e nunca mais nos encontramos. A minha família literalmente acabou. Porém, eles terminaram essa história bem diferentes. Paulo, com um ar derrotado, continuou dizendo de forma melancólica ao amigo: todo esse sofrimento me destruiu, acabou com a minha vontade de viver. Me entreguei aos vícios por não suportar essa vida. Perdi a fé em Deus e não tenho vontade nenhuma de vencer. Já Vitor, confiante, afirmou ao seu aluno: Deus usou todo esse sofrimento para me fortalecer. Se hoje sou o que sou e tenho o que tenho, foi graças a Ele que me sustentou e me deu força de vontade para seguir em frente. Forte, né? Deus pode escrever uma nova história para você. E não importa quem foram os seus pais ou o que você viveu no passado. Já foi, já era. Entregue a sua vida para Jesus, os seus caminhos, obedeça a sua palavra e confie em Deus, né? Não é porque o seu passado foi ruim que o seu presente também vai ser. Ele depende muito de você, né? Conversa com Deus, toma uma atitude, mas não é porque, como diz na história, né? Não importa quem foram os seus pais ou o que eles fizeram. Não precisa acontecer a mesma coisa com você. É isso que você tem que ter em mente. Eu nunca fui rica. Eu tô falando de mim mesma. E assim, eu tenho pais que batalharam por mim, nunca me deixaram passar fome, mas era tudo muito regrado, né? Porque ninguém era rico.
E claro, eu como criança na época tinha vontades, tinha desejos de possuir uma tal boneca, né? De comprar aquilo e aquilo outro, e a minha mãe dava o que ela podia. Ela fazia de tudo para me dar, mas também se ela não desse para mim, eu conseguia entender. Só que eu ficava triste. Mas assim, eu não tenho um irmão, né? Eu sou filha única. Mas eu me coloco na história do irmão gêmeo. Se eu tivesse ficado igual o irmão que só reclamava, eu tinha me revoltado e poderia ter ido por um caminho pior, poderia ter ficado com raiva dos meus pais, porque eles não me deram aquilo que eu queria naquela época. Mas não, eu peguei todas aquelas situações, né, de que eu fui privada, né? Mas eu pensava assim, bem, eu não tenho hoje, mas eu estudo, né? Vou trabalhar, vou batalhar para ter aquilo que eu não tive. É tanto que tem uma história curiosa que na época, quando eu era criança, eu queria muito uma boneca que se chamava Meu Bebê, eu não sei se você conhece. E naquela época essa boneca era muito cara. Não dava para minha mãe me dar essa boneca. Eu poderia ter ficado com raiva dela por ser criança? Poderia, mas foi isso que eu fiz? Não. Eu falei, eu não tenho hoje, mas um dia eu vou ter. E assim eu cresci, comecei a trabalhar, comecei a batalhar, até o dia que eu fui numa loja e me deparei assim, cara a cara com a boneca da minha infância que eu não tive. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei a boneca. A minha mãe me ajudou, por sinal. Ela disse, eu não te dei naquela época, mas hoje eu posso te dar. E sabe qual é o nome da boneca? Que eu tenho até hoje. O nome da boneca é Vitória. Então, tudo é a forma como você encara, né, as adversidades. Você pode começar a reclamar, dizer que teve um pai que só sabia beber, só sabia bater na sua mãe, uma mãe que não te tratava bem. Mas você não precisa se apegar a isso. Você tem que se apegar a Deus. E não é por causa disso que você vai ter uma vida miserável, uma vida medíocre. Não, você tem que pegar isso e se fortalecer para você conseguir tudo aquilo que você não teve na sua infância e que você possa dar para os seus filhos também, ensinando o valor de tudo para eles. Tá bom? Pensa nisso.